Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais um dia na minha doce, maravilhosa rotina. Eu convido vocês a vir me acompanhar meu dia, tá bom? Tudo que eu vou fazendo por aqui, vou mostrando pra vocês. Então é isso, bora lá? Minha gente, acordei bem cedinho e o dia por aqui estava desse jeito. Bem neblinado, assim, desse jeito, bem friozinho, tá vendo? Mas daqui a pouco vai abrir um solzão, que eu nem sei como é que acontece um negócio desse, tá entendendo? Porque tá assim, bem frio, todo neblinado assim, com essa névoa e tudo mais, e de repente começa um sol. No dia de hoje, minha gente, eu finalizei aqui a nossa hortinha suspensa, né? E algumas pessoas falaram assim que não vai dar certo, que não ficou muito bom e tal. Gente, só que isso aqui é temporário, entendeu? É só por um tempo mesmo e, tipo, depois não vai ser assim, horta suspensa, né? Só por enquanto mesmo, só pra poder colher algumas coisinhas aqui, né? E tudo mais, porque eu sempre gostei de ter algumas coisinhas plantadas, né, minha gente? Então, o Anderson teve essa ideia aqui dos tambores, só que é temporário, entendeu, minha gente? Então, não vai ser assim muito tempo que a gente vai ficar com essa hortinha aqui, né? Então, por enquanto, eu vou estar usando os tambores mesmo, mas é temporário. E aí, gente, eu vim aqui para poder tirar a roupa da máquina aqui que eu tinha colocado hoje de manhã para poder lavar. Na verdade, alguns cobertores, coberta, algumas coisinhas aqui, né, que eu coloquei para poder lavar das crianças que tava extremamente sujo, né? Já tinha bastante tempo que não lavava, então aproveitei para poder lavar logo. Aproveitando que Maria Vitória tinha lavado a roupa no dia anterior e estendido todinho aí nesse varal de chão. Então, aí agora só faltava essas coisas aqui mesmo. Coloquei também aqui pra poder lavar a manta do sofá aqui, menina, porque eu derramei café nela, né? E aí tive que colocar pra lavar, mulher. Então, queridos e queridas, na parte da manhã eu tento fazer o máximo de coisas que eu posso, né? Fazer logo agilizar o processo aqui de lavamento de roupa e tudo mais. Cuidei do meu negócio da hortinha pra poder finalizar logo também. E já fui aqui estendendo toda essa roupa pra depois eu já ficar mais tranquila no momento de fazer o almoço e tudo mais, porque daqui a pouco eu tenho que levar as crianças no ponto de ônibus pra elas ir pra escola. E, gente, esse vlog aqui é um vlog de segunda-feira, vou falar pra vocês, viu? Toda segunda-feira é correria, menina, não sei por quê, porque, tipo assim, eu acho que parece que a gente tá acostuma tanto, assim, o negócio do final de semana, e aí quando é na segunda-feira, parece que a gente queria que o final de semana fosse mais prolongado, né? Tipo assim, tem aula e tal, aí já tem que cuidar do cabelo das crianças, tem que fazer isso, tem que fazer almoço mais cedo, porque quando é no final de semana eu fico bem tranquila, né? Eu não faço almoço tão assim, tão rapidamente e tudo mais assim, mas sabendo que as crianças têm que ir pra escola, aí tem que arrumar o almoço, tem que fazer lanche para comer de manhã cedo e tudo mais. E no final de semana ela acorda mais tarde um pouco, então eu fico despreocupada com o negócio de lanche, de almoço, essas coisas tudo. Então segunda-feira, menina, é correria, viu? Então eu traço um plano, né, menina? Eu bolo um plano na minha mente, o que eu vou fazer. E, tipo assim, já tá tudo planejado aqui na minha cabeça, o que eu vou fazer de almoço e tudo mais, o que eu vou fazer na parte da manhã. E pra não perder muito tempo, assim, de estar fazendo as coisas, né? E dar tempo delas almoçarem, lanchar e tudo mais, ir pra escola e tudo, né, meu povo? E eu fazer bastante coisinha aqui na parte da manhã dessa segunda-feira, coisada. Já tem mais ou menos 3 anos que essa mesa tá aqui do lado de fora e eu falei que ia lavar ela. Tá fazendo aniversário já, esse negócio de eu falar que vou lavar essa mesa aqui pra deixar ela limpinha, branquinha, né? Bonitinha aqui, que era o meu planejamento de estar colocando o escorredor de louças aqui em cima dela, né? E fazendo aqui dessa área e também do tanque a minha nova pia de lavamento de louça, de panela de carvão e tudo mais, essas coisas tudo. Só que eu desisti dessa ideia, né, minha gente? Continuo lavando lá na parte de dentro mesmo, porque aqui, como eu falei, venta demais, né? E também faz muito frio nesse tempo chuvoso e tudo. Então, eu resolvi deixar pra lá esse negócio, adiei esse negócio de transformar aqui a parte da área na minha cozinha. Eu vou fazer isso quando eu fechar tudo logo, né, e ajeitar direitinho. E aí, então, por enquanto, eu vou deixar essa ideia de lado. E agora eu tô lavando essa mesa aqui, né, só porque ela tava realmente muito encardida. E já tem 3 anos, né, que eu falei que ia lavar, então agora que eu estou lavando. Então é assim, né, queridos e queridas, eu faço as coisas no tempo que dá, na hora certa, assim, que dá, né, não é assim, ai, tipo, vou fazer isso agora e tal. Aí às vezes eu planejo fazer uma coisa e não dá certo, aí eu fico demorando, menina. É agora que eu tô lavando essa mesa. Aí fui lavando, né, com sabão aí em barra mesmo, uma buchinha aqui, ó, esfregando muito bem. E, tipo, ficou só um preto ali na parte de baixo ali que tava grudento, não queria sair de jeito nenhum. Vou ter que borrifar alguma coisa nesse trem aí, que é ali nos pés dela, ó. Eu vou ter que borrifar um trem assim pra poder tirar esse grude que tava lá nos pés dela pra poder ficar limpinho também. Mas não queria sair de jeito nenhum. Então não tem mais água sanitária. Meus produtos de limpeza tá acabando tudo. Preciso urgentemente fazer uma compra, de comprar algumas coisas que já tá faltando em casa. Também os produtos de limpeza, os trem, né, pra poder fazer as coisas, porque, gente, eu uso demais, entendeu? Produto de limpeza, água sanitária, um bocado de trenheira, assim, né, pra poder coisar. Então a dona de casa precisa, né, desses negócios. Enfim, é isso, minha gente. Aí pronto, lavei a mesa, concluí, graças a Deus, né? Aleluia! Agora eu já vim aqui puxando água. Gente, tá vendo que essa parte daí tá cheia, tipo assim, como se fosse um lodo? Pois é porque molha, entendeu, minha gente? Aí acaba sempre tá no úmido esse lugar aí. E aí acaba molhando e tá criando tipo um lodo nesse lugar.
Temos que agilizar logo esse processo de arrumamento dessa área aqui, viu, menina? Porque tá muito feio, né, essa parte aqui, ó. Mas depois que colocar a cerâmica, vai sumir tudo isso daí, né, minha gente? Vai sumir tudo, esse trem aí. Vai ficar a cerâmica bem bonitinha, né? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Então, por enquanto tá desse jeito, mas vamos ajeitar tudo, né? Devagar. Enfim, é isso. Tem que ter paciência, né, mulher? Como sempre. Roupas estendidas, essa daqui não tava seca, então não peguei. Vou deixar secar completamente, né? Aí aquelas outras ali tava ali fora, abriu um solzinho, ó, tá vendo? Minha hortinha tudo plim, tudo clean, tudo Maravigold. Aí, gente, eu dei um gralho aqui na cozinha, vim pra fazer o almoço. Não tinha tanta bagunça aqui na cozinha, né? Tava mais ou menos organizada as coisas, aí eu só dei uma ajeitadinha mais ou menos pra lá e pra cá e já vim aqui pra poder fazer a comida. Comidinha simples de todos os dias, né, que eu sempre faço. Arroz, feijão, né, no almoço eu gosto de fazer arroz, feijão, essas coisas. Só na janta que eu gosto de diferenciar um pouco, né, comer alguma coisinha diferente. Mas às vezes também, gente, eu como arroz, feijão e também, assim, carne na janta também, né? Quando eu tô com paciência de fazer. Quando eu não tô, menina, eu faço qualquer coisinha mesmo. Então, assim, aqui no almoço tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter essas coisas assim, né? Que dá sustância mesmo. Então, eu gosto de fazer aqui pras crianças, antes de ir pra escola, essas comidas. O feijão já tava temperado, aí eu vim colocando aqui, eu coloco mais ou menos umas 3 conchas de feijão aqui, que é a quantidade que a gente come, né? Assim, ó, tá vendo? E eu gosto de comer mais feijão do que as outras coisas, né? Que é muito bom. Aí vim cortar aqui essa carne aqui é um músculo, menina. E tipo, essa faca tava muito cega. E eu falei, que é isso? Aí eu pensei assim, gente de Deus, não tem nada pra molar essa faca aqui, não tem uma lima, não tem pelanca nenhuma, então vai assim mesmo. A mulher, a faca não tava cortando nem banana madura, vou falar pra vocês, viu? Agora, coloca o dedo na frente dessa faca aí pra vocês verem se ela não corta na hora. Corta seu dedo bonitinho, menina, assim como se estivesse cortando, sabe? Não sei nem explicar pra vocês, entendeu? Aí já fui aqui coisando a carne e tudo mais, agora eu vim cuidar do cabelo da criança, né, gente? Porque o cabelo da Maria Heloísa, eu que tenho que amarrar aqui. Ela gosta de rabo de cavalo, gente, pra escola. Assim, mesmo o cabelo estando um pouco úmido, eu amarro porque ela tem medo de pegar piolho, sabe, na escola. E quando ela vai com o cabelo solto, é perigoso, né, pegar piolho. E aí, menina, ela gosta de que vai amarrada assim, ó, rabo de cavalo, né? Aí eu faço esse penteado aqui com essa escova, né? Que eu já falei pra vocês, gente, que eu sempre falo, vou deixar o link dessa escova, vou deixar o link dessa escova importada, né, que vem lá de fora, né, assim, cuidado. Então, uma escova muito cara, carérrima mesmo, gente, essa escova maravilhosa. Própria para os cabelos, né, que eu sempre tenho ela aqui em casa. Tem de várias cores, sabe, gente? Tem preta, tem amarela, tem branca, tem azul, todas as cores, sabe? Então, essa daí é uma escova muito boa, né, maravilhosa. E que eu sempre estou usando aqui nos penteamentos do cabelo das crianças. Então, aqui as crianças já estavam de banho tomado, né? Já vestiu a farda e tudo mais. Agora só faltava o cabelito mesmo, né? Pra poder dar uma arrumadinha. Aí pronto, arrumei a criança, né? Ajeitei aqui também. Quase furei os olhos dela. Mas tudo bem, pronto, ok. Maravilhoso. Aí almoçaram, gente. Eu fiz arroz, feijão e carne com abobrinha verde, que eu peguei aqui no quintal mesmo, a abobrinha. Agora já foi organizando os materiais aqui. Já fomos cascando fora, gente, pro ponto de ônibus. Pra poder ir, deixar elas lá, né, minha gente, pra ir pra escola. E tipo assim, eu tô saindo bem mais cedo, né, porque eu tenho medo, o motorista é muito... Cuidado, né? Às vezes o motorista vem, gente, muito cedo e às vezes ele vem mais tarde. Aí eu fico assim na dúvida, e esses dias ele nem veio, né, um dia aí. Aí eu tive que levar as crianças de Uber pra escola, porque eu não sei lá o que outro ônibus que elas poderiam pegar e tudo mais, né? Então tem que ser esse ônibus aqui. E aí, menina, eu tenho que vir bem mais cedo pra cá. E eu fico um tempão aqui esperando. Aí passamos ali, tinha um pé de goiaba, Maria Heloísa pegou a goiaba, tava aí comendo, né? E tudo mais. Aí pronto, gente. Aí depois o motorista chegou, elas entraram no ônibus e lá foram elas para a escola. E eu falei assim, vai com Deus, queridas. Deus proteja vocês. Aí, minha gente, eu peguei, né? Voltei pra casa e aproveitei e fui na cidade. Gente, cheguei em casa, eu fui lá na cidade, né? Troquei de roupa pro meu banho, né? Sai aqui essa blusinha. Aí fui lá na cidade e comprei umas coisinhas. Ó, pra eu poder fazer aqui agora à noite. Comprei maracujá pra fazer suco. Ó, tem tomate, ó. Tem alguns tomates. Tô querendo fazer hambúrguer agora à noite. Aí eu vou fazer. Ó, fazer hambúrguer totalmente caseiro. Aí já pegamos as crianças ali no ponto de ônibus. Aqui tem carne moída. 1,5 kg de carne moída. Uma calabresa. Alface, 2 pés de alface, né? E compramos também aqui, ó, maionese, ketchup e mostarda. Aí, como já tem um pedaço de queijo ali na geladeira, não precisa comprar o queijo, né? Aí, eu vou cortar ele, né? Comprei também essa bandeja de ovos aqui, ó. Uma bandeja de ovos, né? E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui as sementes.
as sementes que, ó, que tem semente de coentro, várias sementinhas que a gente comprou lá, deixa eu mostrar pra vocês. Compramos esse pacotão aqui de coentro, que é bem grandão, né? É de 500 gramas. Aí compramos aqui, ó, essa semente aqui, alface, 4 estações, repolhuda. Tomatinho semente de tomatinho cereja. Orégano. Foi 2 negocinhos desse aqui de orégano. Sementinha de mamão, papaya. Uma negocinha de cebolinha. Vamos ver se nasce, não sei se vai nascer, mas acho que nasce, né? Cebolinha. Esse alface aqui, que é alface repolhuda também. E esse outro aqui, que é alface crespa. Esse aqui é a crespa. Aí eu vou plantar depois, minha gente. Vamos ver, né? Se vai dar certo, né? Se vai nascer, se não vai, né? Mas essa sementinha aqui, que comprei da última vez lá, nasceu tudinho. Nasceu tudo. Coentros, alface, esses trenzinhos assim, desses pacotinhos. Eu pensava que não nascia não, mas nasce tudinho, gente. E fica muito bonito, né? Enfim, aí compramos esse negocinho aqui também pros passarinhos, ó. Como já tem a casinha ali, né? Aí eu tô ajeitando lá. Aí eu coloquei já alpiche e tudo mais, e eles estão comendo. Aí eu vou colocar água também, nesse trenzinho aqui, ó. Tá vendo? E é isso, vou colocar a aguinha lá pra eles. E aí, gente, aqui, ó. Como essa bolachinha aqui pras meninas também, ó. Biscoitinho aqui, né? E eu nem percebi, nem prestei atenção, que a gente comprou maionese, a mostarda, e eu nem sabia que existia esse daqui, ó. Ketchup de goiaba. Primeira vez que eu vou experimentar isso aqui. Vamos ver se presta, né? Não sei. É isso. Aí tá aqui os trem, ó. Tudo bonitinho, né? Fazer um suquinho de maracujá. Vê se tem água aqui. Tem. Água gelada. Ovo. Tudo mais. Aí vou fazer a massa do pão agorinha. Fazer a massa do pão. Vou deixar pra plantar as coisinhas amanhã de manhã, cedinho. Plantar essas coisas aqui, né? Agora eu vou fazer a massa do pão. Primeiro vou coar um café. Já tá aqui, ó. Tem uma loucinha aqui pra poder estar lavando também, né? Aí, coloquei a água pra esquentar aqui na chaleira. Vou fazer aqui um café pra nós, que eu tô com vontade de tomar café, sabe? Cheguei da rua com vontade de tomar café. Aí agora eu vou fazer um cafezinho aqui. Prontinho, o café já tava pronto aqui, minha gente, ó. Coadinho aí, tudo de bom, né, meu povo? Aí agora eu vim aqui pra poder fazer a mesma massa de pão de todos os tempos, né, minha gente, que a gente sempre faz. E tipo, os mesmos ingredientes, né? Fui colocando aqui o leite, depois coloquei água quente, aí eu vi que tava muito quente, coloquei um pouco de água fria de novo pra poder ficar morninho, né? E tudo mais, vim colocando fermento, o açúcar, todos os ingredientes que eu sempre coloco, vocês já sabem, né? Acho que vocês já até decoraram essa massa desse pão aqui. Então hoje eu vou fazer hambúrguer, né, minha gente, como vocês sabem. Então eu gosto de estar fazendo pão, né? E tipo, dessa vez dá certo, né? Porque da outra vez que não valeu bosta nenhuma, meu pão foi por causa do fermento, tá? Então, tipo assim, o fermento aqui tá bom ainda, né? Eu pego ele, coloco numa vasilhinha e tampo. Então, dá super bom aqui pra poder fazer o pão. Fica super macio, fofinho, maravilhoso, uma delícia, gente. Melhor até do que aquele pão que a gente compra, né? Próprio pra hambúrguer e tudo mais. Então, assim, fica maravilhoso. E eu, particularmente, sabe assim, modéstia à parte, meu pão é maravilhoso. Aí pronto, depois de fazer aqui o pão, tudo mais, a massa, tampei, né? Joguei um pouquinho de farinha de trigo por cima. E vamos às outras coisas aqui, né? Carne moída, minha gente, tava aqui, ó, tá vendo? Aí eu coloquei ela um pouco no congelador lá, porque eu tava com medo aqui, né? Tava juntando muita mosca aqui, minha gente. Aí eu peguei e coloquei no congelador. Acabou endurecendo mais um pouquinho, ficou super congelada. Mas eu fui tirando aqui a quantidade, tá vendo? Ó? Pra poder fazer uma quantidade assim boa, né? Que desse pra o tanto de pão que eu coloquei pra assar. Aí eu vou fazer a quantidade de hambúrguer, que é a quantidade de pão mais ou menos, entendeu? Coloquei um ovo aqui, né? Na carne moída, fui colocando os temperinhos tudo aqui, menina, ó, tá vendo? Temperinhos que eu tenho aqui mesmo, minha gente, assim, ó, orégano, esse outro temperinho aí vim jogando aqui duas colheres de farinha de trigo, né, pra poder dar o ponto aqui na massa. Coloquei alho e sal também, pra dar um temperinho bem gostoso aqui, e fui misturando, somente isso mesmo, pra poder fazer um hambúrguer, né. Então é ovo, farinha de trigo, alho, sal, né, uns temperinhos aí, tudo de bom. Então é muito fácil de fazer isso daqui, gente, e fica super gostoso, né. Eu fui misturando tudo assim, tá vendo, ó. E depois eu tampei pra poder modelar aqui os pães, né? A massa já tinha crescido um pouco, menina. Eu vim aqui, ó, coisando aqui a margarina na forma pra poder untar aqui com um pouco de margarina. Farinha de trigo também. Vamos colocar esse pão para poder assar, né, mulher? Eu vou falar pra vocês, viu? Demorou um tempão.
Aí, nesse momento, eu já tava começando a me arrepender. Eu falei assim, Gabriela Pereira, você poderia ter comprado pão, né, minha filha? Mas não, gente, eu falei assim, é melhor fazer. E tipo, aqui já tinha criança querendo emborcar no sofá pra dormir. Eu falei, pode acordar. Pode acordar que vocês vão esperar e vai dar tudo certo, tá bom? Vai, nós vamos comer esse hambúrguer hoje. Aí, menina, eu fui fazendo pão aqui. O que acontece, assim, modelando os pães. Aí eu fiz ele meio achatadinho, assim, pra poder parecer que é um pão de hambúrguer mesmo, né? Por quê, Gabriela? Porque, tipo assim, eu queria fazer esse pão, assim, que ficasse bem parecido com pão de hambúrguer, né, mulher? Então eu fiz ele meio achatado, porque ele vai crescer, entendeu? Cresça e apareça, pão, por favor. E tipo assim, ele cresce, entendeu? Aí vai ficar bem bonito. Então não vai ficar achatado desse jeito aí, assim, finão, né? Ele vai dar uma crescida e vai ficar lindo e maravilhoso, entendeu? E é isso, minha gente. Quando eu falo pra vocês que essa massa aqui é universal pra fazer qualquer tipo de coisa, eu não estou mentindo, tá? Para vocês. É real mesmo. Aí eu fui tentando colocar, assim, os pães aqui de uma maneira que coubesse tudo aqui na forma, né? Uma quantidade boa de pão. Porque o Anderson veio pra cá também, né, gente? Aí o que acontece? Eu tenho que fazer aqui uma quantidade, né? Porque pra ele comer, que o Anderson come 30 pães desse daí. Então tem que ser, assim, uma quantidade legal. Eu só consigo comer um, sabe, gente? Desse pão que é muito grande, né? Assim, e tudo. Montar o hambúrguer, assim, e fica bem grandão. E só um já me enche. Então, assim, tem que fazer uma quantidade aqui, porque a pessoa tem que comer bastante, né? E aí eu peguei, fiz os pães tudo direitinho, modelei. Agora eu vim pincelando gema por cima pra ficar douradinho, assim, bem bonito, né? Na hora que assar. E aí eu tô fazendo aqui pra mim, pro Anderson e pras crianças, né? E aí, menina, eu fui pincelando a gema, assim, por todos os pãezinhos, ó, né? E aí eu vou colocar pra poder crescer um pouco, né? E deixar crescer mais ou menos alguns minutinhos. Geralmente, gente, quando eu coloco pra poder crescer, eu deixo a massa do pão crescendo 30 minutos. Aí depois eu vou e modelo os pães e deixo crescer mais um pouquinho. Aí quando eu vejo que tá no tamanho legal, eu vou e coloco pra assar, entendeu? Mas é isso, aí por isso que fica super macio o pão, fica muito gostoso, né? E uma gema sozinha não deu pra pincelar aqui, menina. Essa massa que eu sempre faço aqui é a quantidade exata pra fazer 2 pães grandes, né? E pra fazer esses pãezinhos aí, você modela do tamanho que você quiser. A minha deu essa quantidade de pão, modelando um tamanho assim, de tipo pão pra hambúrguer mesmo, né? Aí foi aí, tá vendo? Viu? Agora pronto, eu coloco dentro do próprio forno pra poder estar lá crescendo, né? E vou esperar crescer um pouco pra poder assar. Já lavei aqui o alface, cortei umas rodelas de tomate, também cebola, né? Agilizando o processo aqui das coisas tudo. Vim agora fritando uma calabresa. E tipo, a calabresa agora eu faço assim, eu coloco a calabresa, né? Jogo um pouquinho de água e deixo ela dar uma cozinhada aí, ela solta gordura e logo já está assim, ó, fritando, tá vendo, ó? Gente, como eu tô fritadeira de calabreseira. Tipo assim, a calabresa soltou a própria gordura aí, tá vendo? Ó? Tanto de gordura que saiu dela aí, ó. Aí já está aqui acontecendo o fritamento, né? Depois de cozinhar e soltar toda a gordura, né? Aí pronto, a calabresa tava aqui no gralo. E o pão, menino, já deu uma crescida. Eu falei assim, vou ligar o forno, né? Pra poder assar, porque as crianças já tá tudo lá se espatifando em cima do sofá, querendo dormir. E aí, gente, eu fico com remorso, entendeu? Quando as crianças dormem no janta. Então, aqui tem que acontecer o jantamento para mim ficar mais tranquila. Ainda tinha que assar o pão, né, mulher? Aí aqui tava o queijo, ó, tá vendo que eu cortei as fatiazinhas pra poder colocar em cima do hambúrguer. As coisas lavadas aí, como eu mostrei pra vocês, alface, né, e tomate. Bom, minha gente, tudo mais ou menos encaminhado, só falta fritar a carne, né, os hambúrguerzinhos. E aí eu vou fritar nessa frigideira aqui, ó. Ela tá meio assim, coisada, né, principalmente nesses cantinhos aqui, ó, tá vendo que é difícil de lavar, que eu não lavei. Depois eu lavo, mas vai ficar sempre. Mas o meio aqui, o mais importante é o meio, tá vendo? Que tá limpo, tá coisadinho, né? Mas sempre acaba caindo gordura nesses cantinhos aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aí o que acontece? É difícil lavar. Mas vai assim mesmo. Aí eu vou fritar os hambúrgueres aqui, sai bem redondinho. E os ovos também, sai bem perfeitinho, né? Daqui a pouco. Mas eu vou tomar banho agora, né? Porque já tá. O pão já tá assando, daqui a pouco tá pronto. Aí eu vou coisar os hambúrgueres e finalizar e nós vamos jantar. Maria Vitória já fez um suco de maracujá, guardou na geladeira, né? E agora eu vou tomar um banho, minha gente. Pronto, banho tomado, pão assando. E agora vamos aqui modelar os hambúrgueres nessa frigideira aqui, né? Como eu mostrei pra vocês. Aí eu gosto de colocar um pouquinho de óleo também, sabe assim? Ela mesma sendo antiaderente, eu gosto de colocar um pouco de óleo e tudo e dá tudo certo. E, gente, eu coloco aqui as carnes, né, pra poder fazer o hambúrguer, sai bem redondinho.
tudo mais, fica muito legal. E também assim, eu gosto de fritar ovo nesse negocinho aqui, que o ovo fica bem redondinho, bem certinho, bem bonitinho, né? Só que como eu tava com pressa, menina, eu não vou fritar o ovo aí não. Aí enquanto eu vou coisando aqui o hambúrguer, aí eu vou fritar o ovo em outra panela. Então, pra agilizar aqui o processo, né, menina? Que senão ia demorar demais. E aí eu fui modelando aqui, ó, tá vendo? Colocando a carne moída dentro desses espaçozinhos aí e tudo. Aí vai ficando bem bonitinho, gente. É muito legal, muito prático também, sabe, assim, de fazer desse jeito. Por isso que eu gosto demais dessa trem aí, meu nome? Frigideira. Então, dá tudo certo, fica muito bom mesmo, gente. E assim, eu já peguei a prática, né? Agora eu faço os negócios aqui muito rapidamente. Antes, assim, claro, que tudo que você vai fazer pela primeira vez, né? Fica meio coisado. Mas aí a gente vai fazendo, aí dá tudo certo, fica super lindo e maravilhoso, tá vendo? Aí, ó, vai ficando muito bonitinho, né? Os hambúrgueres assim, desse jeito. Aí eu viro ele assim, pra poder fritar do outro lado. Agora eu já venho colocando queijo, né? Pra poder dar uma derretida. E o pão já tava quase pronto, mulher. Já tava começando a dourar, né? Tava quase pronto. Então, eu tenho que agilizar aqui o processo de fazer os hambúrgueres tudo aqui. E também fritar os ovos, né? E tudo mais. A calabresa já estava pronta, já tinha alface, tomate, tudo ok. Então, agora só faltava isso daqui mesmo, né? E os ovos e tal. E é isso, minha gente. Eu fui colocando o queijo aí por cima, tá vendo? E esse queijo ficou assim meio cortado, assim meio melacabado velho, né? Mas tudo bem, foi o jeito que deu pra me cortar aqui. Eu também não cortei muito fininho, não, né? Porque, sei lá. Ah, tá bom demais, né? Tô nem aí. Aí ficou desse jeito aí, ó. Aí eu tava vendo aqui se tava derretendo bem ou se não tava. E o pão já ficou pronto aqui, menina. Forrei um pano bem aqui, tá vendo? Pra poder coisar a quentura da forma. Coloquei por cima aí e ficaram lindas. Gente, ficaram muito lindas esses pães. Gente, como eu sou pãozeira. Meu Deus do céu. Aí tava aqui todos os trem e os pães super lindos, né? Aí agora eu vim tirando aqui, ó, os hambúrgueres, né? Colocando nesse prato. Então já dava pra montar. Só faltava os ovos, né, minha gente? Pra poder montar os hambúrgueres, né? E a gente ser muito feliz e assistir as coisinhas ali, bem felizes e saltitantes, comendo e assistindo, né? Ali uns programas muito legal. Então, já fui colocando aqui no prato, ó. Aí, fui colocando mais carne ali dentro da frigideira para poder fazer mais hambúrgueres, né, gente? Então, assim, no total, deu 9 pães, né? Então, eu tinha que fritar 9 hambúrgueres, fritar 9 ovos, né? E é isso, né? Porque só a quantidade mesmo de fazer aqui já tá bom demais, então não ia fazer a mais não, porque não tinha mais pães, né? Era só 9 pães mesmo. Enfim, gente, fui colocando ali a carne, né, e tudo. Aí vi que ia demorar mais, eu peguei e falei assim, vou fritar os ovos aqui na panela mesmo, né? Pra agilizar o processo, andar mais rápido e também já tá com tudo pronto. Aí, enquanto tava fritando os hambúrgueres, fui jogando os ovos ali dentro da panela, tá vendo? Desse modelo. Bom demais da conta, né, mulher? Então dá tudo certo, né, menina, no final. Aí eu fui jogando assim um pouquinho de sal. E eu já tava assim, eu tava aqui da cozinha fazendo esses negócios aí, fritando os hambúrgueres, fritando os ovos, ajeitando as coisas tudo, ligado no 220, enquanto já tinha a menina emborcada no sofá, querendo dormir, e eu falando, aí eu dava uns berros daqui, falando pra acordar, entendeu? Então, assim, a vida do cidadão brasileiro, dona de casa e mãe, não é fácil não, mulher. Vou falar pra vocês, viu? Ai, Gabriela, por que você não cuidou logo de fazer esse negócio antes? Porque eu tive que ir na cidade ainda comprar os trem, né? Eu tive que ir na cidade comprar a carne moída, os trem, tudo pra poder estar fazendo aqui. Então, por isso que eu não comecei mais cedo, né? E também, menino, tanto de trem que eu fiz hoje que eu vou falar pra vocês. Nesse dia, viu? O negócio não foi muito assim, coisado não, viu? Segundona, como eu falei pra vocês, o negócio arrocha. Então, o que acontece? É muita coisa que a gente tem que fazer, né, mulher? Dona de casa, zeis, né? Dona de casa zeira. Aí o que acontece? É coisa demais, menina. E aí chega no final do dia que eu já tava cansada, né? Mas eu tava fazendo ainda isso daqui. A janta para a minha querida família, né? Fui tirando ali, ó, os ovos e colocando mais. Então, fritei 9 ovos, minha gente. 9 ovos, 9 hambúrgueres, 9 pães. Tudo de bom, né, minha gente? Aí fui virando, ó, tá vendo? Desse modelo. E é isso. Aí fui colocando mais queijo, desse jeito. Então, gente, aí eu tava assim, já tinha 8 hambúrgueres ali, né? Já prontos no grale. E eu precisava fritar só mais um. Aí eu lá, a criança lá emborcada no sofá. Eu falei, acorda, querida. Pelo amor de Deus, né? Aí já fui aqui cortando o pão. Tava quente ainda, ó. Ainda tava quente ele aqui. Aí eu fui fazer assim mesmo, né, menina? Aí fui pegando, né? Agora vamos para a parte mais divertida e maravilhosa. Não, na verdade a segunda parte, né? Porque a primeira parte é comer, né? A parte melhor, mais divertida é comer.
Essa aqui é a segunda parte, que é a montagem das coisas, né? Segundo lugar. Então é isso, aí fui montando, fui colocando ali o hambúrguer, coloquei também o ovo, aí coloquei 2 fatias de tomate, 2 rodelas de tomate, agora eu fui colocando a calabresa desse jeito, tá vendo, ó? Ali. Aí alguns eu coloquei alface, outros não. Esse daqui, por exemplo, foi o primeiro que eu fiz, eu não coloquei alface, porque o Anderson não queria alface no dele. Então, eu deixei alguns sem alface e outros com, né? E olha como ficou fofinho esse pão. Menina de Deus, ficou muito bom. Maravilhoso. E aí, mulher, alguns eu coloquei cebola, né? Só um, na verdade, eu coloquei cebola. E nos outros não. Mas é porque só eu que gosto, né, de cebola e tudo. E no meu eu coloquei tudo, gente, porque não tem esse negócio que eu não como, né? Eu como de tudo. Então, coloquei ovo, coloquei calabresa, coloquei o trem aí, como é que fala o hambúrguer, coloquei alface, coloquei tomate, coloquei de tudo que tinha aqui, eu coloquei no meu. Agora, nos outros aí, eu fui colocando da maneira que a pessoa queria, né? Igual antes, não queria alface. Aí a Maria Heloísa, depois que veio falar que não queria ovo e tudo. Então, assim, cada um, né, não gosta de um trem. Eu fico besta com isso. Já eu, menina, se me der uma pedra, eu como. Inclusive, teve até uma moça que falou: Nossa, você só fala em comida, você só pensa em comida. Aí, tipo assim, eu acho que você é uma morta de fome. Gente, tipo assim, é porque é o seguinte: eu como todo dia, não sei os outros seres humanos, né? Mas eu como todo dia, sabe? Aí, tipo, eu almoço, eu lancho, eu janto todo santo dia. Então, por isso que eu mesmo faço minhas próprias comidas. Então, assim, aqui como eu gravo, né, pro canal, eu mostro muito negócio de comida. Porque é uma coisa que a gente faz todo dia, né? A gente come. Então, por isso que a maioria dos meus vídeos é sobre comida mesmo. E eu tô sempre falando em comida e tudo mais, porque é uma coisa que eu faço muito, né? É lanche, é almoço, é janta, é um monte de coiseira, né, minha gente? Então, assim, o que vocês mais vêem nesse canal aqui é comida mesmo. E é muito bom, né, gente? Não tem coisa melhor nessa vida do que, sinceramente, vou falar, comer é bom demais. Então é isso. Aí já fui montando tudo ali, ó, desse jeito, ó. Ficou muito bom, gente. Vou falar pra vocês. Ficou bom demais na conta. Me superei nesse negócio aqui de fazimento de hambúrgueres. Que realmente ficou maravilhoso, viu? Gostoso demais da conta, viu? Super aprovado por mim, por todas as pessoas dessa família. Então, já fui montando tudo aí, finalizando, tá vendo? Aí eu tava terminando de fritar ainda o restante dos ovos e também os hambúrgueres aí e tudo mais. Então, já fui montando logo tudo, deixando aqui dentro dessa forma, tudo montadinho. Aí, nesse momento, pedi o antes para poder coisar o ovo ali, né? E aí, coloquei o meu naquele prato. Gente, o que tinha cebola, eu coloquei separadamente, né? Para não ter surpresa para outras pessoas aí dizer: Ai, nossa, tem cebola aqui. Vou rebolar no mato, não como cebola. Então, eu já separei, né? Coloquei no prato ali, para mim, né? E tudo mais. E agora eu pedi pro cidadão cortar mais rodelas de tomate ali, porque tinha acabado, menina. E fui colocando, né, ali no pão e foi ficando maravilhoso. E foi muito bom, gente. Ficou tudo bonitinho, né? Tudo maravilhoso aí, ó. Os pães todos montadinhos aí, ó. Super lindos, né? Eu simplesmente amei, gente. Isso aqui ficou uma gostosura que vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Principalmente o pão caseiro, né? Com essas misturas todas aí de coisas. Ficou maravilhoso. Gente, o molho que eu falei pra vocês, né? Que é o molho de... Como é que fala? Ketchup de goiaba, eu nunca tinha visto. Sério mesmo, aí eu gosto de misturar o ketchup com mostarda com maionese. Então fiz essa mistura aqui, tá vendo? Experimenta pra vocês verem fazer esse molhinho, fica gostoso demais, menina de Deus. Ketchup, mostarda e maionese, aí você mistura tudo assim, ó, uma quantidade legal, né? Aí, ó, vai misturando e fica muito bom, gente. Olha só como é que fica isso daqui. Gostoso demais da conta. Eu já vou logo colocando aqui no meu pão, né? Desse jeito, ó. Já misturado os dois, né? Aí então, os três, na verdade. Então fica muito bom. Nossa, é gostoso demais, minha gente, esse negócio aqui. Eu estava extremamente cansada, né? Mas pelo menos eu consegui terminar de fazer todas as coisas que eu tava pretendendo fazer. Ficou uma certa bagunça na cozinha, né? Porque tudo que a gente faz, assim, uma coisinha assim, fica a bagunça na cozinha. Eu já tava pensando no outro dia, né? Mas pelo menos, né, gente, eu ia dormir, banho tomado e barriguinha cheia, assistindo aqui um programa legal, que eu gosto bastante também, que é Largados e Pelados e tudo mais. Algumas outras coisas também a gente assiste. Aí ficou muito bom, gente. Ficou gostoso, viu? Olha só aqui como é que tava lindão esse hambúrguer. Ficou tudo de bom. Maravilhoso. Aí as crianças tudo aí, né? Estavam assim um pouco mumificadas, mas estavam comendo. Bom, minha gente, então foi isso, né? Já jantamos, ó. Comi aqui. Comi só um desse daqui, gente. Já enchi completamente.
que é muito grande, né, e enche muito, né. Então, já jantei, né, e tomei suco. Vamos descansar, que já é 10h13 da noite agora, nesse exato momento. São 10h13 da noite, né, gente? Então, tava muito bom, muito gostoso, gente. Ficou uma delícia mesmo, né? Muito bom mesmo, eu gostei. Vou finalizar o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.